E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao nosso evento Python Brasil, nossa versão online no ano de 2020. E hoje nós estamos aqui para mais um Keynote, onde nós temos um convidado muito especial também. E antes de chamar o nosso convidado, quero fazer aqui a apresentação. Na verdade, se o Turica já estiver pronto, já pode chamar ele, e aí eu faço aqui a apresentação dele. E aí, Turicas, beleza? Tudo bom? Beleza. Tudo bem. Então, pessoal, Ótimo. Esse é o mais conhecido como Turicas, o nome dele é Álvaro Justin. O Turicas, ele é programador e professor, ativista de software livre desde 2004, programador Python desde 2005, e atualmente trabalha capturando, convertendo, limpando e analisando dados em diversos projetos jornalísticos e de inovação cívica brasileiros. É fundador do portal de dados abertos acessíveis, o Brasil.io. E quando não está programando, ele dá aulas, viaja a congressos, hipnotiza pessoas, prova e torra cafés especiais. É um currículo de peso. Então, Turicas, sinta-se bem-vindo aqui e agora o show é com você. Maravilha, obrigado. Bom, viajo quando não estamos em pandemia, né? Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de poder falar aqui com vocês no Keynote na Python Brasil. Python Brasil é um evento que eu não perco. Essa é a minha 12ª Python Brasil e todo ano eu estou na Python Brasil, eu adoro e é muito bom poder compartilhar aqui um pouco de conhecimento com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí preparei aqui alguns slides para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos lá? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar essa aba aqui em outro lugar para ficar mais fácil eu gerenciar aqui. Pronto. Então, agora sim. Bom, vamos lá então. Eu preparei aqui essa apresentação que eu chamei de Sobre os Ombros de Gigantes e já já vocês vão entender por que eu dei esse nome. Bom, meu nome é Álvaro, né, mas eu sou conhecido aí como Turicas, então quem quiser aí me procurar nas mídias, Twitter, GitHub, YouTube, etc., é tudo Turicas, beleza? Deixa eu colocar o cronômetro aqui para eu não perder a hora. Meu e-mail é aquele ali, turicas@brasil.io. Fiquem à vontade aí para entrar em contato, caso tenham alguma ideia, alguma dúvida. Vamos lá. Então, atualmente eu tenho uma empresa que se chama Pythonic Café. Por acaso tem até um canal no YouTube também com esse nome. A minha empresa não aparece muito, mas é com ela que eu desenvolvo projetos relacionados a dados, principalmente dados abertos. Enfim, é essa empresa aí que está por trás, né, de tudo que eu faço, de certa forma. E o projeto mais conhecido aí hoje que eu tenho é o Brasil.io, tá, que está esse logotipo aí. É um projeto de dados abertos que eu já vou falar dele mais aí para vocês. Bom, eu comecei com software livre há bastante tempo atrás, já estou envolvido desde 2004, e comecei a aprender Python em 2005. Então já tenho aí bastante tempo, né, enfim, utilizando essas tecnologias, colaborando com software livre, e o título da minha palestra tem tudo a ver com isso, com colaboração. Bom, os slides, eles vão estar disponíveis nesse endereço aqui. Então, eu vou colocar lá no Discord depois, tá? Eles ainda não estão online, mas quando tiverem, vai ser nesse endereço aqui. Mas eu mando o link lá no Discord para vocês, beleza? Eu coloquei link aqui em tudo que eu citei. Então, isso aqui é um site, na verdade, né? Então, quando vocês acessarem, vocês vão conseguir entrar aí e clicar nos links todos, tá? Não se preocupem em anotar coisas agora, não. Bom, vamos conversar então? Eu preparei aqui algumas coisas que eu vejo que são interessantes da gente analisar. Obviamente, tudo que eu vou falar aqui são minhas visões, né? E eu estou super aberto aí, depois do Keynote aqui, a gente parar para conversar lá no Discord um pouco mais sobre esses assuntos, tá? Então, não tem certo, não tem errado aqui, eu acho que são minhas visões, né, sobre isso. Vocês podem discordar tranquilamente, beleza? A minha ideia aqui é só levantar algumas questões para a gente poder discutir e analisar. Acho que são questões importantes aí no que diz respeito não só ao ecossistema de Python, mas de tecnologia no geral. Bom, a frase ali do título, né, talvez vocês conheçam aí por conta do Isaac Newton, né? Se eu vi mais longe foi porque eu estava sobre o ombro de gigante.
E essa frase, olhando assim, fica parecendo, pô, o Newton, cara foda, né? Tá sendo aqui meio humilde e tal, falando que, né, se apoiou sobre ombros de gigantes, e obviamente muito conhecimento foi feito, né, foi criado e consolidado antes dele, né, e com certeza ele sim se apoiou sobre os ombros de gigantes, mas na verdade essa frase é um pouquinho mais antiga. A gente tem aqui uma citação aqui do verbete da Wikipedia, em que tem uma ilustração de um gigante, né? Enfim, isso daí é de um manuscrito medieval, e esse gigante é um gigante cego, né? E ele está carregando o seu servo ali em cima, nos ombros, para que o servo haja como os olhos do gigante. Então, na verdade, a gente está falando não só de uma questão de alguém que é importante e, enfim, está se apoiando no que os outros fizeram para fazer algo mais grandioso, mas a gente está falando de uma relação de colaboração, certo? Então, essa frase, na minha visão, tem tudo a ver com colaboração. A gente, querendo ou não, tudo que a gente desenvolve hoje, a gente desenvolve porque alguém criou algo antes que possibilitou a gente desenvolver isso, certo? E Python tem muito disso, tem muito de colaboração, tem muito de iniciativa para que essa colaboração aconteça, tem muito de distribuição de poder para que as pessoas possam agir e fazer algo pelo ecossistema, pela comunidade. Eu entrevistei o Guido Van Rossum em 2017, para quem não conhece, o Guido é o cara que criou a linguagem Python, e uma das citações aqui da entrevista dele, ele fala, né, que ele sempre preferiu dar poder às pessoas, né? E que, por exemplo, nunca tinha passado pela cabeça dele fazer uma conferência de Python. E aí alguém falou, pô, eu gostaria de organizar uma conferência e tal. E aí, assim começou a PyCon, que é o maior evento de Python do mundo, até onde eu sei. Então, a comunidade Python tem muito disso, né? O Guido, nessa entrevista, também comentou bastante sobre várias questões de por que ele acha que a comunidade em si é tão colaborativa, por que a linguagem é tão poderosa, né? E isso tudo tem a ver justamente com essas questões de dar poder às pessoas, de fazer com que as pessoas possam tomar para si, né, alguns problemas e a responsabilidade de resolvê-los. E isso foi uma coisa que me tocou muito, assim, né, porque eu sempre fui engajado, como eu falei, né, com software livre, com várias formas, né, de colaborar com outras pessoas, e o Guido explicitou isso em palavras, né. Mas, bom, a gente está num evento de Python, eu vou mostrar um pouco de Python aqui para vocês. Talvez alguns de vocês já tenham visto algumas dessas coisas aqui, mas eu vou passar rapidinho por isso, para que todo mundo fique aí na mesma página, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de algo que tem tudo a ver com essa colaboração que eu falei. E aí, para a gente entender como isso funciona, vamos olhar código rodando, né? Então, eu criei essa biblioteca chamada Rows, tá? A Rows, ela converte formatos tabulares. Então, a gente tem aqui, esse exemplo aqui é um dos que eu sempre uso, porque, enfim, é fácil de entender, é bem tranquilo. Esse aqui é um PDF que tem as condições de balneabilidade das praias da Bahia, tá? Aqui a gente consegue ver se uma praia está própria ou imprópria para banho. Mas é um PDF, né? Eu não consigo trabalhar nesse PDF. Então, eu venho aqui, copio aqui esse link, e com a Rows eu consigo converter facilmente. Então, eu vou rodar aqui Rows, Convert, vou passar esse link aqui e eu vou converter para boletim, por exemplo, XLSX, que é um formato de planilha eletrônica, é o formato mais novo do Excel, tá? E nesse comando que eu acabei de digitar, e ele já terminou de ser executado, a Rows foi lá, baixou esse arquivo, identificou que era um PDF, encontrou ali uma tabela ali dentro pelo alinhamento, né, dos objetos, né, do texto que está ali, converteu essa tabela para o formato XLSX, e aí, se eu abrir aqui no meu LibreOffice, eu vou ter, então, a planilha com os dados da tabela bonitinhos lá, tá? Então, aqui tem ponto código, local da coleta, categoria, e tá tudo aqui certinho. Se eu for lá para o último, a gente tem aqui, ó, Flamengo e tal. Se eu voltar aqui para o PDF, dá para ver que Flamengo é o que está aqui na segunda página, tá? Isso aí provavelmente vocês já devem ter visto, né? Tomar um cafezinho aqui. Bom, beleza, a Rows faz isso já há bastante tempo. Eu consigo fazer outras coisas também com a Rows, né? Então, vamos lá. Um exemplo também que, em geral, mostro aqui, é que eu poderia, em vez de converter, eu vou tirar aqui o convert, posso fazer uma consulta em cima desse arquivo. Então, eu vou tirar aqui o boletim XLSX,
vou fazer uma consulta. Digamos que eu queira saber somente as praias em que a categoria está imprópria. Então, eu poderia colocar uma consulta aqui em SQL. Select asterisco da primeira tabela, where categoria igual a imprópria. Beleza. Nisso daqui, o que aconteceu? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte. Melhor, eu vou selecionar só o ponto código, só para ficar mais visível para vocês. Então, só a coluna ponto código, eu vou selecionar dessa tabela, né? Mas apenas para os registros em que a categoria for imprópria. Então, quando eu rodo isso daqui, olha só um montão de coisa que aconteceu. A Rose foi lá, baixou novamente o arquivo, né? Extraiu o PDF, converteu para um banco de dados em memória, rodou a consulta SQL, pegou o resultado e colocou na minha tela aqui bonitinho, certo? Então, são várias etapas que, com uma linha de código aqui, a gente consegue executar isso tudo por baixo dos panos, né? E o mais importante aqui que eu quero que vocês vejam é que, assim, tem muita coisa por baixo dos panos, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui é que toda essa colaboração que a gente tem, né, no mundo Python, justamente está muito ligada a esse por baixo dos panos ali. Desenvolver isso na Rose não foi algo totalmente, assim, super complicado. Pelo contrário, pelo fato de já terem feito muitas coisas, né, já existirem muitas bibliotecas, foi, eu não diria fácil, né, mas não foi algo super complexo de ser desenvolvido. Beleza, um outro exemplo aqui é o Brasil.io. Eu abri aqui a home do Brasil.io. Para quem não conhece, o Brasil.io é um projeto que eu criei em 2018. Na verdade, eu tive a ideia em 2013, quando eu estava lá buscando dados do IBGE e não conseguia achar direito alguns dados, e aí eu resolvi começar a criar alguns programas para poder liberar os dados e tal. Dei até uma palestra sobre isso em 2014, mas o Brasil.io não era desse jeito que ele é hoje aí. Enfim, era uma outra ideia que eu tinha e tal. Trabalhei na época com vários dados abertos, mas ele, desse jeito aqui que ele está, essa plataforma, né, que tem esses dados aqui com esses datasets, ele começou em 2018. E ele foi fruto também, não só de todo um trabalho de diversas pessoas que ajudaram, né, mas também da iniciativa. Algumas pessoas me apoiaram, falaram, putz, vamos lá, vamos fazer. E foi inclusive numa Python Sudeste que os primeiros commits do Brasil.io, dessa plataforma aqui, foram feitos, tá? Justamente depois de uma palestra minha, a galera me chamou e a gente foi lá e começamos a programar o que está aqui hoje, tá? O que é o Brasil.io hoje, para quem não conhece? Bom, é um lugar onde a gente publica datasets, né, que são bases de dados, que são dados que a gente considera já num formato mais acessível. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma análise histórica dos candidatos, das pessoas que se candidataram às eleições do Brasil, você teria que ir lá no site do TSE, baixar vários arquivos, um para cada ano de candidatura. Cada arquivo vai estar num formato diferente, porque o nome das colunas vai mudando ao longo do tempo. Tem anos em que eles inserem algumas colunas, tem anos que retiram algumas colunas. E o que a gente faz aqui, o nosso trabalho é justamente criar programas para normalizar esses dados, limpar, né, tirar qualquer lixo que esteja ali, e automatizar todo esse processo de tanto capturar, né, os dados da fonte original, são dados públicos, estão disponíveis sob uma licença aberta, converter isso tudo e também disponibilizar os dados para consulta. Então, por exemplo, se você acessar aqui o dataset de sócios das empresas brasileiras, você consegue aqui listar o cadastro de todas as empresas do Brasil, tem mais de 45 milhões de registros, e caso você não saiba programar, caso, enfim, seu computador talvez tenha pouca memória, você não quer baixar o arquivo completo que a gente converteu, você pode usar aqui os filtros para buscar, enfim, filtrar por CNPJ e tudo mais, né? E dá também para, depois de filtrar tudo, você consegue baixar os dados em CSV já filtrados direitinho. Então, a ideia é ser uma plataforma que facilite o uso dos dados. E esse aqui é um ponto importante, que eu vou comentar mais um pouquinho depois, mas nem todo mundo que precisa acessar os dados entende de tecnologia, né? A gente tem, por exemplo, jornalistas que precisam dos dados para fazer investigações. A gente tem pesquisadores, a gente tem, enfim, professores que querem, né, dar uma aula mostrando ali a realidade brasileira. Isso tudo, enfim, esses dados são úteis para todas as pessoas. E nem sempre essas pessoas têm conhecimentos técnicos ou deveriam ter conhecimentos técnicos para trabalhar com esses dados. Por exemplo, esses dados aqui, eles vêm da Receita Federal e a Receita Federal publica num formato proprietário, que você não consegue abrir em nenhum programa. Você precisa criar um programa
para abrir o formato que a Receita Federal disponibiliza esses dados, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um programa que justamente baixa esses dados, converte tudo para CSV, que é um formato aberto, e importa na plataforma do Brasil.io, tá? Então, é muito importante que a gente tenha, né, na minha visão, né, esse senso de que, apesar da gente ser da área da tecnologia, muita gente não é da área de tecnologia e muita gente depende, de certa forma, da tecnologia e, né, indiretamente da gente que trabalha com tecnologia para ter acesso a algumas coisas. Vamos lá, então. Voltando aqui. Beleza, mas eu falei aí de colaboração, eu falei de um monte de coisa, e como é que a gente quantifica isso? Será como que a gente consegue ver, seja ver visualmente, seja ver numericamente, como que a gente depende, né, de outras pessoas para que esse trabalho seja feito? Então, eu mostrei aqui, né, tanto a Rose quanto o Brasil.io, acho que são ferramentas que eu desenvolvi, outras pessoas colaboraram, né? Elas são úteis para várias pessoas, mas elas só puderam ser construídas porque muita gente também fez um monte de coisa. E eu nem estou falando das pessoas que ajudaram diretamente na Rose e no Brasil.io, não. Eu estou falando de pessoas que, por exemplo, ajudaram a desenvolver a linguagem Python, pessoas que ajudaram a desenvolver o banco de dados Postgres, que é o que a gente utiliza na plataforma, pessoas que ajudam a manter o Debian, que é o sistema operacional, né, que está rodando lá nos servidores do Brasil.io. Aliás, um dos servidores é aquele notebook que está ali atrás, não sei se vocês conseguem ver onde tem um pinguinzinho ali. Bom, enfim, então tem uma infinidade de pessoas que, de certa forma, ajudam a manter esse ecossistema e que muitas vezes ficam invisíveis, certo? A minha ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho, talvez trazer um pouquinho, né, de visibilidade para essas pessoas que estão invisíveis nesse processo. E eu criei aqui, isso foi nessa madrugada, e acabei fazendo algumas alterações hoje à tarde aqui, então não espantem se tiver, enfim, algo ainda meio desajustado, mas eu criei uma forma da gente ver um pouquinho além, né, das pessoas que colaboram, de certa forma, com isso daí, né? Só para mostrar para vocês, aqui no Brasil.io já dá para você, se você clicar aqui para doar, né, para apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo, você vai conseguir ver ali as pessoas que doam para a campanha. Se você clicar ali no sobre, você vai conseguir ver também quem já colaborou com o projeto, desculpa, quem já colaborou lá no GitHub com o projeto e tudo mais, mas isso é só uma parte das pessoas que realmente colaboraram, né, dado que a gente tem, a gente usa o Django, a gente usa um monte de coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui um programinha que na verdade, eu vou abrir aqui um servidor HTTP para rodar o site que eu fiz. Então, deixa eu acessar aqui a pasta. Essa pasta aqui foi uma pasta que eu gerei com esse programa que eu criei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali onde acessar, caso vocês queiram. E, basicamente, ele gera um monte de arquivo HTML, imagens, estáticos, e aí é só eu colocar isso aqui para rodar em algum lugar, algum servidor HTTP, que eu consigo acessar o resultado disso. Então, eu vou rodar aqui o servidor HTTP do Python. Então, beleza. Já está rodando ali na porta 8000. Eu vou, então, acessar aqui localhost na porta 8000. Vamos lá. Aqui eu tenho esse projeto, né, que eu chamei de Contributor Network, tá? E aqui eu tenho as duas dependências dele. Ele só depende de duas bibliotecas, uma chamada TQDM e a outra chamada LXML, tá? Se eu der 2 cliques aqui no Contributor Network, eu consigo ir acessando, enfim, esses outros caras aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu acabei... Deixa eu pegar aqui. Gente, problemas que acontecem, né? Quando você está fazendo demonstrações. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Tá, eu acho que eu alterei um arquivo aqui. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ver se algum desses caras aqui está abrindo. Oh, não está abrindo. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar rodando aqui o programa de novo, tá? E aí, depois eu mostro para vocês o que eu queria mostrar aqui, porque parece que, sei lá, eu devo ter copiado algum arquivo errado aqui. E eu vou deixar ele rodando aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, tá. Coisas que acontecem, né, gente, quando a gente está... Acho que
estava em outro terminal, hein? Vamos lá. Pronto, então eu vou deixar ele rodando aqui, e aí quando terminar eu volto para cá. Deixa eu só deixar aqui na outra tela que eu tô. Desculpa, gente. Como eu fiz isso hoje, foi meio corrido, eu acabei não fazendo os últimos testes. Pronto. Então ele tá gerando ali uma parte, eu vou deixar ele gerando para 2 projetos diferentes, e aí, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou já acessar aqui, que aí eu mostro para vocês, depois eu deixo ele rodando para o outro projeto que é um pouco maior, vai demorar mais. Vamos lá. Então vou atualizar aqui, beleza. Então, esse programa aqui, quem fez fui eu, né? Então, ele tem aqui, enfim, que eu contribuí de alguma forma com esse projeto, tá? Essa forma de saber quem contribuiu e tal, é basicamente pegando todo o histórico de commits do Git, tá? Mas, olha só, esse projeto depende desse e depende desse, né? Então, se eu clicar aqui, olha a galera que já colaborou com o TQDM, tá? Para quem não conhece, o TQDM é um programa que ajuda a fazer barrinhas de progresso, seja na interface de linha de comando, seja até no Jupyter Notebook, né? Então, olha só, toda essa galera contribuiu, e essas pessoas que têm uma setinha um pouquinho mais grossa são as pessoas que fizeram mais commits, tá? Então, obviamente, aqui não são todas as pessoas que contribuíram, né? Essa aqui são todas as pessoas que commitaram no repositório, mas a gente consegue ter uma noção da quantidade de pessoas envolvidas, né? Se todas as pessoas aqui, e mais algumas outras que, sei lá, criaram issues no GitHub, ajudaram a escrever a documentação, publicaram algum blog post sobre o assunto e tal, se todas as pessoas não tivessem feito isso, não tivessem dedicado esse tempo, eu não poderia usar essa biblioteca e ou eu teria mais trabalho, né? Ou, sei lá, esse projeto não seria possível de ser feito, ou não teria uma determinada funcionalidade, por aí vai. LXML é uma outra biblioteca que eu utilizo aqui. Se eu clicar aqui, a gente vê uma galera ali, ó, que já contribuiu com o LXML. E olha só que legal, aqui dá para identificar que tem algumas pessoas aqui no meio que contribuíram com os 2 projetos, certo? Então, conforme a gente vai expandindo isso aqui, a gente vai vendo. E eu tô lá, sou só mais uma bolinha aqui no meio desse ecossistema gigante. E aqui a gente está falando de 3 projetos só, né? São 3 projetos que eu até diria que não são projetos super gigantes, né? O LXML talvez seja um pouco maior, mas o TQDM é um projeto até relativamente pequeno, certo? E esse projeto que eu desenvolvi também é relativamente pequeno. Então, se a gente for ver, né, a gente, na verdade, faz parte de um ecossistema de muito mais gente colaborando do que só, tipo, eu vou usar a Rose do Turicas. Não, a Rose, eu desenvolvi a Rose, mas tem uma galera que trabalhou em vários projetos diferentes para conseguir fazer com que a Rose possa existir hoje, né? Só para vocês terem ideia, eu não faço a mínima ideia de como funciona o formato XLSX, né, do Excel, que é um formato baseado em XML. E ainda assim, a Rose, que é a biblioteca que eu criei, ela consegue converter para XLSX, né, de e para. E isso só foi possível porque eu utilizei uma biblioteca que alguém desenvolveu que faz isso, certo? Eu vou deixar então aqui rodando o projeto para Rose, que eu queria mostrar para vocês justamente essa rede da Rose, e acabou dando um pequeno probleminha aqui, mas eu vou deixar rodando aqui na minha máquina e depois eu volto e mostro para vocês quando terminar de rodar aqui. Então, vou deixar aqui rodando, beleza. Ele vai lá olhar todas as dependências da Rose e vai pegando isso aí. Bom, só para vocês verem, eu, na verdade, antes de falar aqui das palestras, eu já me preparei, e essa daqui é a rede da Rose, né? Eu já rodei isso aqui antes e tirei um print. Então, só para vocês terem ideia, cada bolinha amarela dessa aqui é uma pessoa que contribuiu, que fez algum commit no projeto, tá? E esses clusters, né, esses grupos aqui, são projetos das quais a Rose depende. Só para vocês terem ideia, deixa eu tentar abrir, dar um zoom aqui nessa imagem. A imagem não está em tão boa qualidade, não quis colocar. Aqui o fundo acabou ficando transparente, mas vamos lá. Só para vocês verem, olha só, a Rose,
é isso daqui, esse pontinho aqui no meio. Deixa eu dar mais um aqui. Então, a Rose é esse pontinho aqui no meio. Essas bolinhas amarelas é todo mundo que contribuiu com a Rose, tá? Esse bloco inteiro aqui é o Brasil I/O. É o Brasil I/O e os projetos, né, nas quais o Brasil I/O depende. Então, olha só, eu só expandi aqui as bibliotecas que a Rose depende, né, que são dependências da Rose, que estão lá naquele requirements.txt, né, as bibliotecas que quando você dá um pip install Rose são instaladas junto, certo? Então, eu só fui expandindo esses projetos. Então, para a Rose poder funcionar, tem essa galera inteira aqui. E eu tô aqui, ó, se não me engano, eu sou essa bolinha aqui, ó, tá? Porque eu contribuí também com um projeto que a Rose depende dele. Então, tá lá, esse projeto aqui que tem algumas pessoas contribuindo e eu sou um dos contribuidores, tem uma setinha ali me ligando a esse projeto. Então, só para vocês terem ideia, esse daqui é o tamanho, né, da rede direta da Rose. Eu estou falando que a gente tem, né, a Rose, os contribuidores da Rose, as dependências da Rose e os contribuidores dessas dependências. Mas essas bibliotecas, eventualmente, dependem de outras bibliotecas, né? Eu só fui no primeiro nível, certo? E tem uma quantidade imensa aqui de pessoas, né, que estão, de alguma forma, doando, né, o seu tempo aí para isso. Esse código aqui estará disponível nesse endereço, tá? github.com/pythonicafé, que é o nome da minha empresa, /contributor network, foi esse o nome que eu dei, e ele, na verdade, já está no GitHub, eu vou torná-lo público aqui agora, para quem quiser acessar aí. Ainda é um projeto super simples, tá? Opa, está aqui minha senha. Ele, apesar de simples, faz com que a gente consiga, de maneira até relativamente rápida, ver nessa rede. Então, aqui tem um print que eu coloquei, né, da rede do próprio projeto, né, e para instalar pip install contributor network, tá? Você cria um arquivo ali com as dependências que você quer e depois é só rodar, não vou entrar em detalhes agora. Beleza, então voltando para cá, quando terminar aqui de rodar a da Rose, eu mostro para vocês interativamente essa rede, para vocês verem, inclusive, as relações entre os projetos, né? Quem colabora em comum, né, com vários projetos e por aí vai. Vamos lá. Bom, isso daqui foi uma forma de mostrar para vocês que a gente, de certa forma, está muito interconectado, né? A gente depende, né, interdepende dos outros, mas isso não é só na tecnologia, né? Se eu for, por exemplo, pensar no caso do Brasil I/O, precisou existir uma lei de acesso à informação no Brasil para que o Brasil I/O possa existir, né? Afinal, a gente trabalha muitas vezes solicitando dados através da lei de acesso à informação, né? Muitas vezes esses dados já estão disponíveis por conta também, né, de transparência ativa, que tem a ver não só com a lei de acesso à informação, mas no movimento de dados abertos, de pessoas pressionando, né, de todo o movimento de jornalismo, né, de dados, que são pessoas, enfim, que estão nesse mundo jornalístico, precisam de dados e estão exigindo, né, até do poder público que esses dados fiquem disponíveis. Então, isso aqui vai muito além da tecnologia, né? Se eu for parar para pensar aqui, a lei de acesso à informação é a lei de 2011, entrou em vigor em 2012. E para escrever a lei, precisou de um monte de gente, né? Um monte de gente que nem é da tecnologia, certo? Então, eu acho muito importante a gente ter essa visão um pouco mais holística, né, do ambiente onde a gente está situado, para, inclusive, conseguir colaborar e até ser mais eficiente no que a gente está fazendo. Bom, mas vai muito além da tecnologia, né? Eu acho que, no geral, a gente é muito mais interdependente do que a gente imagina. Eu sou muito curioso, eu sempre tento entender como é que as coisas funcionam. E nessa eu vou aprendendo sobre um monte de coisa e vou entendendo que, para algo acontecer, alguém tem que ter feito isso, né? E com isso eu acho que a gente consegue chegar numa visão, assim, muito maior, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos só para, enfim, a gente listar coisas que não tem diretamente a ver com programação e tal, mas, querendo ou não, para vocês estarem assistindo, né, essa palestra aí hoje, a internet tem que estar funcionando, né? E eu estou aqui em Curitiba, conectado aqui na minha rede, e vocês vão estar, sei lá, onde, né, em outro lugar, e tem um monte de rede de dados aí, de cabo submarino, de satélite, eventualmente, que precisa estar funcionando e tem que ter gente mantendo isso aí para isso tudo funcionar, né? Pode parecer besteira, mas assim,
tem muita gente trabalhando, né, para que a gente tenha um acesso à internet, né? Independente de serem empresas que estão ganhando dinheiro ou não. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente depende, né, de outras pessoas. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho um site, deixa eu abrir aqui. Tem um site que mostra esses cabos submarinos. Muita gente trabalha com tecnologia, não tem nem noção disso aqui, né? Trabalha com programação, muitas vezes não tem noção de infraestrutura. São cabos que passam por baixo do oceano e que ligam vários continentes. Então, por exemplo, se você acessa o Brasil I.O., a maior parte dos servidores está lá no Canadá. Então, provavelmente, os bits que o seu computador envia e os que ele vai receber vão passar por um desses cabos aqui. Tá? E esses cabos são projetos assim super caros, que muitas vezes você tem que ter consórcio de empresas muito grandes para conseguir lançar esses cabos e fazer com que a gente consiga se conectar. Inclusive, o Brasil, dá para ver aqui que a gente tem uma conexão boa, né, aqui com a América Central, Estados Unidos, e agora, até mais recentemente, a gente tem cabos também indo diretamente para a África e para a Europa. Antigamente, uma boa parte do tráfego do Brasil passava pelos Estados Unidos. E aí a gente pode ter problemas, né, com relação a isso. Então, eu acho que ter noção dessas coisas é algo muito relevante para a gente justamente entender que a gente depende muito de outras pessoas, né? Bom, rede elétrica nacional, não sei se vocês fazem ideia disso, mas aqui em Curitiba, por exemplo, no Paraná, está tendo uma estiagem bizarra e, cara, como é que gera energia, né? No Brasil, a gente tem a maior parte da energia vindo das hidrelétricas. Como é que você faz quando o rio secou? Como é que você faz para alimentar, né? Então, no Brasil, eu não sei como é que funciona em outros países, mas no Brasil, todas as hidrelétricas, ou quase todas, estão interligadas, de maneira que se não tem água para gerar energia daqui do Paraná, uma outra hidrelétrica, que talvez tenha água demais, está produzindo mais do que a demanda, consegue transferir energia para cá para que a gente utilize aqui, né? Agricultura, né? Para a gente comer, alguém tem que ter plantado, e tem coisa que demora muito tempo, né? Eu estou bebendo meu café aqui, o café você colhe uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, mas para a planta de café dar o primeiro fruto comercial, né, que você consegue colher para vender, são 3 anos que você tem que ter plantado aquilo ali para poder dar algum fruto. E muitas vezes isso fica, acho que, invisível, né? Se a gente for pensar, o planeta Terra, né, funciona como um ecossistema, né, que, enfim, de alguma forma se ajuda, né? Eu não sei se vocês têm ideia, mas, por exemplo, existem alguns estudos, e tem até vídeo da NASA mostrando isso, que a areia do Saara ajuda a fertilizar a Amazônia. Então, olha que louco. Se a gente, sei lá, resolver mudar a forma como o Saara funciona, isso pode impactar negativamente a Amazônia, porque, enfim, tem correntes de vento que trazem a areia, né, de lá para cá e fazem com que a Amazônia seja mais fértil, o solo dela, por conta disso. Então, eu não estou querendo ficar, enfim, venerando o universo aqui, não, a ideia não é essa, mas é só para mostrar para vocês que a gente está muito interconectado, né? E eu acho que a gente precisa assumir um pouco da responsabilidade também de estar interconectado, das outras pessoas dependerem da gente também. Antes de continuar aqui, eu vou voltar lá para o exemplo da Rose, que agora acho que funciona, hein? Agora vai. Então, deixa eu voltar aqui e agora rodar aqui o servidor de novo. Deixa eu fechar isso aqui. Também pode fechar. Vou recarregar aqui. Eita, não funcionou. Acho que eu passei o... entendi. Eu passei o nome do arquivo errado. Não adiantou. Gente, eu vou ficar devendo para vocês mostrar isso aqui depois que acabar o Keynote aqui. Porque, enfim, fiz coisa errada aqui. Mas só voltando, lembrando, né, que eu queria mostrar para vocês aqui ao vivo e tal, é isso daqui de maneira interativa. Ainda bem que eu tirei um print antes. Pelo print vocês conseguem ver que funciona, né? Mas, enfim, depois eu vejo mais detalhes, não vou ficar dando murro em ponta de faca aqui agora, não. Mas vamos lá. Aqui tem o link, né, do Submarine Cable Map, para quem quiser ir olhar. E, bom, como eu falei, a gente tem responsabilidade, de certa forma, né, sobre o que a gente faz e da forma como as pessoas são impactadas pelo que a gente faz, mesmo que a gente não saiba, certo? Então, o nosso problema, né, que os gigantes em que a gente, de certa forma, se apoia, né, eles são seres humanos erram, seres humanos eventualmente são gananciosos, então, enfim, temos um problema para resolver aí, né? E
como eu falei, né, interdependência é muito legal, porque você depende de várias pessoas, você não precisa fazer tudo por conta própria, né? Mas isso também gera muita dependência, o que significa que você depende de muita gente. A gente precisa, de alguma forma, fazer com que essa dependência seja saudável, né? E aí aqui, mutualismo, né, eu acho que é algo super necessário. A gente precisa fazer algo, né, no ecossistema em que a gente está inserido, seja no condomínio onde você mora, seja, sei lá, no bairro, na escola, enfim, na comunidade de programação aí do trabalho. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, cooperar para que o ecossistema floresça. Mas beleza. Você lembra aí lá das aulas de biologia em que falavam de simbiose? Então, simbiose tem tudo a ver com isso aqui. A simbiose ela pode ser de 3 tipos. Eu já falei de um tipo ali. Um tipo é o mutualismo, que é o que eu busco, é o que a gente quer, na minha visão, para a gente conseguir fazer com que todo mundo ganhe, né? Então, mutualismo é o ganha-ganha. É uma mão lava a outra, né? É aquele jogo de soma positiva. Ou seja, é uma forma de pessoas colaborarem para que todos saiam ganhando, certo? Mas a simbiose pode ser também o comensalismo, que um ganha, o outro nem ganha nem perde. Tudo bem, né? Se alguém saiu ganhando e ninguém foi prejudicado, tudo bem. Mas tem também o parasitismo, né? Em que um ganha e necessariamente o outro perde. E aí já não fica legal. Então, eu acho que as nossas ações, elas de alguma maneira precisam ser baseadas olhando para isso aqui, entendendo, né, a nossa responsabilidade sobre o que a gente está fazendo, olhando a quem aquilo ali vai impactar e tentando focar no mutualismo. Bom, aí a gente tem trolls e, enfim, um monte de tipos de comportamento, né, que podem, de alguma forma, atrapalhar esse processo. Por exemplo, tem um exemplo super recente aqui que eu detalhei lá no canal do Brasil.io no Telegram. Quem quiser pode acessar lá t.me/Brasil_IO e aí subindo lá no histórico, enfim, tem todos os detalhes lá. Mas basicamente começaram a usar a API do Brasil.io de forma abusiva. Então, assim, para facilitar o acesso às pessoas, para facilitar o uso dos dados, eu sempre acreditei que a API do Brasil.io deveria ser aberta sem autenticação, aberta de maneira que você consiga, sem nenhum tipo de cadastro e tal, conseguir acessar os dados. Porque esses dados são públicos, né? Mas começaram a usar de forma que o site em si ficou lento, começaram a utilizar de uma maneira que parecia muito ser um ataque de denial of service, e por conta disso a gente teve que se defender. Então, infelizmente, aí foi um caso de um ganha-perde, né, em que uma ou algumas pessoas, não sei quem foram, enfim, quem são essas pessoas, começaram a usar de maneira abusiva algo que estava disponível gratuitamente para um monte de gente, e esse monte de gente foi afetado negativamente, porque o site ficou super lento, as pessoas que, inclusive, me ajudam a subir os dados no site não conseguiram fazer isso de tão lento que estava, porque o servidor estava super sobrecarregado, enfim. Então, esse foi um exemplo super recente aí de algo que a gente precisa se preparar. Então, não adianta também a gente, né, pensar só, tipo, putz, que legal, vou fazer algo super legal aqui, todo mundo vai ajudar e vai ser um mundo cor-de-rosa. Não é bem assim, né? A gente tem também que, de alguma forma, se defender de coisas ruins que podem acontecer, porque pessoas, querendo ou não, eventualmente terão ações que vão prejudicar outras pessoas, né? Recentemente teve um outro caso também, que eu não vou citar aqui, né, detalhes, enfim, nome de ninguém e tal, mas teve o caso de uma pessoa que queria que uma coisa fosse feita no Brasil.io. Eu nunca tinha visto essa pessoa na vida, ela nunca tinha colaborado com nada, e ela queria que fosse do jeito dela, e nem abriu, enfim, criou uma issue lá, falou algumas coisas e tal, e eu falei, cara, não, calma aí, tipo, ainda tive que despender um tempo explicando por que aquilo não ia ser feito daquele jeito, porque apesar do projeto ser aberto, colaborativo, alguém, no fim das contas, tem que tomar a decisão, e naquele momento, a pessoa responsável por aquela decisão era eu, e eu tomei a decisão de não acatar a sugestão da pessoa. E tudo bem, né? O fato do software ser livre e feito de maneira colaborativa não quer dizer que a gente tenha que sempre acatar qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de ideia, porque muitas vezes essas ideias não vão ser boas pensando a longo prazo, né, para o projeto. E eu acho que no caso do Brasil.io, a minha responsabilidade é fazer com que o projeto seja sustentável, certo? Então, enfim, esse tipo de coisa, obviamente, a gente tem que estar preparado para lidar.
por conta dessas coisas, eu acabei até atrasando algumas coisas que eu gostaria de fazer no projeto. Infelizmente, isso é ruim, né? Porque se tem pessoas que, de alguma forma, querendo ou não, atrapalham, né, o andar do negócio, você acaba prejudicando o ecossistema como um todo. Então, a gente tem também que pensar em estratégias de defesa, certo? Seja, por exemplo, como na Python Brasil a gente já tem há muitos anos criando um código de conduta, né? A gente, enfim, tem que pensar em estratégias para, tipo, se algo der errado, a gente tem como também atuar nesse sentido. Aqui um exemplo da tecnologia aí, não sei se vocês lembram do Leftpad, para quem programa em JavaScript aí, essas 11 linhas de código foram responsáveis aí por fazer com que vários projetos simplesmente caíssem, não pudessem ser instalados e tal. E coloquei aqui o link para a matéria, para quem quiser ler mais, mas basicamente uma pessoa chegou lá e deletou o projeto do gerenciador de pacotes, né, do NPM. E isso quebrou muita gente, muitos pacotes, enfim, muitas pessoas trabalham com esses pacotes, porque a gente tem essa interdependência, né? Então, olhando para aquela rede lá que eu mostrei da Rose, se um daqueles pacotes ali quebrar, você afeta muita gente, certo? Bom, com grandes poderes, né, grandes responsabilidades. Aquele pequeno código ali, pequenininho, 11 linhas, ele era usado como dependência de muitas bibliotecas, muitas e muitas bibliotecas, né? E aí no mundo do Python a gente tem que pensar, putz, e se isso fosse com o PyPI? Por exemplo, e se desse algum problema no Django? E se desse algum problema no Requests, certo? São bibliotecas que são utilizadas por muita gente, né? Isso com certeza ia quebrar o build de muita gente, ia quebrar o deploy, ia dar muita dor de cabeça, ia causar, inclusive, prejuízo financeiro, certo? O que a gente está fazendo, ou o que a gente talvez deveria fazer, se não está fazendo, para se resguardar disso, certo? Para quem quiser investigar mais disso, eu sugeriria olhar sistemas de empacotamento que são um pouco diferentes, né? Então, as linguagens de programação, em geral, acho que o modelo é muito permissivo, né? Por exemplo, no caso do NPM, do próprio PyPI, já em sistemas como o Debian, é um pouco mais restrito, né? Não estou dizendo que a gente tem que necessariamente restringir as pessoas que podem subir os pacotes, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas a gente poderia, talvez, adicionar um pouquinho de tecnologia ali para fazer com que o processo seja um pouco mais robusto. Por exemplo, no Debian, somente algumas pessoas podem subir pacotes, tá? Então, quando você dá um apt, install, qualquer coisa, essa qualquer coisa, alguém subiu lá no Debian, mas não é qualquer pessoa que pode subir. Tem todo um processo para você ser uploader, né, ou Debian Developer e conseguir fazer isso, certo? Mas mesmo um Debian Developer, mesmo um uploader, não consegue fazer qualquer coisa. Por quê? O Debian tem um pipeline em que vai fazer o build em várias plataformas, em que vai rodar teste, em que vai fazer um monte de coisa, e aí se aquilo ali tudo passar, o pacote entra. Se não passar, não entra. Então, assim, se, por exemplo, tiver algum tipo de código que eu tente subir para o Debian, isso já aconteceu, tá? A Rose, né, que eu mantenho, ela foi incorporada ao Debian por um amigo meu, Cretil, que é um Debian maintainer, tá? E se por acaso eu fizer alguma coisa na Rose que quebre alguma dependência e tal, ela não vai ser atualizada no Debian, e ponto final, certo? Por quê? Porque o objetivo do Debian é manter os pacotes estáveis. O objetivo deles é que as pessoas que utilizam Debian e que atualizam seus sistemas tenham sempre os pacotes funcionando, certo? Então, acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais como comunidade no que fazer com relação a isso. Mas eu não vou me alongar mais nisso aqui, porque tem outras coisas para falar. Um outro exemplo aqui na tecnologia, talvez a galera mais nova aí não tenha acompanhado de perto, foi o Heartbleed, que é um bug que aconteceu no OpenSSL em 2014. E tem um trecho aqui que eu selecionei da Wikipedia, que diz o seguinte: quando o Heartbleed foi descoberto, né, o OpenSSL era mantido por, enfim, um número pequeno de voluntários, e somente um, né, trabalhava full-time. E o projeto recebia anualmente $2.000 de doações. Anualmente, $2.000 de doação. E o OpenSSL, eu não sei se vocês têm noção, mas assim, qualquer coisa hoje que use criptografia, e qualquer coisa hoje que a gente faça usa criptografia, né, praticamente usa o OpenSSL. Existem outros projetos e tal, mas enfim, um projeto desse tamanho era tipo mantido por pouquíssimas pessoas e não tinham nem outras pessoas para colaborar e nem pessoas para ajudar a manter financeiramente isso,
né? Nem todos os projetos dão lucro, mas isso não quer dizer que eles não precisem de apoio financeiro, certo? Você vê, por exemplo, pesquisa de base, né, pesquisa científica, muitas vezes tem que ser apoiada com dinheiro público mesmo, né? Não dá para simplesmente uma empresa necessariamente querer fazer pesquisa e ganhar dinheiro com aquilo, porque muitas vezes você não vai ganhar dinheiro com aquilo, mas aquilo é algo que a população precisa, certo? E tem essa tirinha aqui do XKCD que eu acho que resume bem isso daí que eu estou falando, né? Então, tem aqui, né, um exemplo dessas pedrinhas, uma em cima da outra, e aqui embaixo tem uma pedrinha ali que se você der um peteleco, cai tudo, né? Um projeto que uma pessoa aleatória no Nebraska tem mantido aí de boas, né, desde 2003, certo? Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, né, para isso. No caso do Heartbleed, a gente, né, depois que isso aconteceu, criou-se uma fundação, se não me engano, enfim, não sei como é que foi enquadrada, mas criou-se, né, uma instituição para manter, né, para adotar o projeto, e essa instituição recebeu financiamento de grandes empresas que precisam do OpenSSL para funcionar, certo? Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para algumas coisas que a gente tem como, a gente já dá, né, como, tipo, beleza, isso aqui funciona e tal, é assim, mas para funcionar tem que ter alguém para dar manutenção naquilo ali, né? Beleza. E aí, agora, olhando um pouco mais para o lado social da coisa, a gente desenvolve tecnologia, e tecnologia é utilizada por muita gente, inclusive, né, e principalmente por pessoas fora da área de tecnologia, certo? Aqui, colei um exemplo, porque foi o único que eu achei, tá? Eu queria ter colocado uma outra foto aqui, mas enfim, um exemplo de que eu, com o meu nome, tendo acento, não consigo comprar uma passagem online, certo? Tem uma história que, quando eu comprei, há muito tempo atrás, uma passagem de ônibus, eu quase perdi a passagem de ônibus, porque o sistema simplesmente deu a louca lá na codificação de caracteres e a pessoa que estava lá no guichê não conseguia achar minha passagem, que eu comprei online, e ela não conseguia achar minha passagem porque o site usava uma codificação, o banco de dados do software desktop usava outra codificação e simplesmente a busca não funcionava para achar o meu nome. Eu quase perdi o ônibus que eu paguei tudo por conta disso. E isso é um problema da tecnologia. Isso é responsabilidade de quem programou esse sistema, certo? A responsabilidade é nossa. A gente precisa, sim, cuidar para que isso não aconteça, certo? Esse aqui é um exemplo bobo, né, de alguém que perdeu tempo e eventualmente poderia perder uma passagem que, sei lá, na época custou R$40. Não é o que está nesse print aqui, não, tá? É uma outra passagem que eu estou comentando. Mas o problema pode ser mais grave, certo? A consequência desses erros podem ser muito mais graves e eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com isso. Bom, um dos problemas que a gente tem hoje, e acho que vocês aqui já devem estar cansados de saber, né? Fake news, pós-verdade e tal, é justamente a forma como as pessoas consomem informação. A tecnologia já é super parte da nossa vida, a gente é dependente, né, de tecnologia, e quem consegue ditar as regras desse jogo, né? Grandes plataformas, mídias sociais que, enfim, criam os algoritmos e tal, de certa forma vão ter poder sobre essas pessoas, nós, no caso, que consumimos. Então, ao mesmo tempo que a gente produz tecnologia, a gente consome também, né? E a gente, na minha visão, tem que ser um pouco mais responsável na forma como a gente faz isso. A Thaís Viana comentou um pouco no keynote dela sobre isso, né, na questão dos algoritmos. A Carla também comentou na palestra dela na segunda-feira à noite. Então, isso é algo que a gente precisa ficar ligado. A gente tem que se importar um pouco, ou talvez muito, com a ética no que a gente faz, né? Para que isso vai ser usado? Esse dado aqui, será que eu poderia acessar esse dado? Será que isso não é um dado sigiloso? Enfim, isso tudo a gente tem que ficar de olho. E muitas vezes a gente acaba atrapalhando, né? Aqui tem um exemplo de um movimento que foi... enfim, esse movimento foi puxado aí pelo Sleep Giants Brasil, né? E tem super a ver com tecnologia, mas não tem exatamente, né? Enfim, tem a ver como as empresas de tecnologia ou que usam tecnologia lidam com as demandas da sociedade, certo? Eu coloquei só algumas fotos e links aqui para quem quiser saber mais depois. Não necessariamente isso está totalmente interligado, não estou dizendo aqui que, enfim, necessariamente isso seja ou não fake news, né? Nesse caso aqui, era algo por conta de discurso de ódio, certo?
Muitas das pessoas que fazem isso não têm, talvez, a intenção de prejudicar. Por exemplo, aquela pessoa que recebeu uma mensagem no WhatsApp e só encaminhou porque achou importante e não foi verificar. Na minha visão, ela é responsável, sim, porque ela encaminhou, certo? Mas, muitas vezes, ela não teve intenção de causar algum mal. Agora, tem gente que, sim, tem intenção de causar algum mal e, inclusive, tirar proveito disso aí. Aqui tem uma matéria do Estadão, né? Essa matéria já é um pouco antiga, é do final do ano passado, tem quase um ano aí, e mostra que vários divulgadores de fake news de saúde, que tem a ver com vacina e tal, tinham por trás uma loja de produtos naturais, e o que eles pregavam era que, enfim, você não tinha que usar o remédio tal, mas tem uma solução aqui, que é esse produto natural que eu vendo e você pode comprar. Então, todo um conflito de interesses aí, né? E, de certa forma, se esses sites, né, essas lojas, de alguma maneira, são acessadas, é porque pessoas, né, enfim, conseguem encontrá-las, seja no mecanismo de busca, seja, enfim, pelo próprio mensageiro ali, WhatsApp, Telegram. Então, isso passa pela tecnologia, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta para ser usada tanto para algo bom quanto para algo ruim também. E, nesse sentido, a gente, como produz tecnologia, tem a faca e o queijo na mão para decidir algumas dessas coisas, né? Não tudo, porque, obviamente, nós não decidimos tudo que as empresas de tecnologia vão fazer. Mas nós, como desenvolvedores e como pessoas que são, sim, bastante demandadas pelas empresas, tem, enfim, uma demanda enorme aí de pessoas na nossa área, eu acho que a gente pode começar a exigir algumas coisas das empresas, sim, com relação a isso, com relação a essa questão ética, né? Um tweet que eu fiz há algum tempo com relação à questão da greve, né, que teve, enfim, dos entregadores, eu acho que mostra muito o exemplo, né, de empresas que, de certa forma, estão dominando, né, um determinado mercado e tomando decisões independente até das leis do país, independente, enfim, de pensar nas pessoas que estão envolvidas naquele processo ali. Muitas vezes olhando, né, só para algo que ou vai ser o mais tranquilo, o mais fácil de ser feito, implementado, ou vai ser o que vai gerar mais lucro, né? E só um parênteses aqui, eu não sou contra geração de lucro, tá? Mas a gente precisa ser responsável e atuar, né, com ética. E conforme a gente está caminhando por esse mundo do everything as a service, né, agora você consegue fazer qualquer coisa, né, tudo tem um aplicativo que faz e tal, cada vez mais essa plataformização ela vai estar na nossa vida, né? Daqui a pouco você não está nem mais comprando lâmpadas, você está contratando um serviço de lâmpadas, e isso já acontece em indústrias, né, em empresas grandes, já existe isso. A empresa não compra a lâmpada, ela contrata um serviço de iluminação, em que a empresa vai ficar responsável pelas lâmpadas, queimar, ela vai lá e troca e tal. Então, cada vez mais a gente está dependente de plataformas, e cada vez mais essas plataformas estão se fechando. Um exemplo de algo que aconteceu antes, né, da gente ter toda essa imersão na tecnologia, é justamente o e-mail. E nesse fio, se eu não me engano, no Twitter, eu falo um pouco disso. O e-mail, ele foi criado, né, como um padrão para ser distribuído. Então, se você tem um e-mail no seu provedor de internet, da sua cidadezinha, do interior, mesmo que eu tenha em outro provedor, a gente consegue se comunicar. Por quê? Porque existe um protocolo, né, que é aberto, que qualquer pessoa que saiba ler tecnicamente consegue implementar um software que se comunica nesse protocolo, e podem existir concorrentes, né? Isso, de certa forma, fomenta a concorrência. E aí você vai ter várias empresas brigando, né, por esse mercado, mas concorrendo de maneira justa, certo? Quando a gente tem esse tipo de plataformização, que, por exemplo, acontece com aplicativo de comida, com aplicativo de carro e por aí vai, a gente acaba tendo esse lock-in, né? A tendência é gerar monopólio. E aí não funciona muito bem para a gente. Pode talvez ser confortável para quem usa como cliente esse serviço, mas com certeza não é confortável por quem presta serviço utilizando esses aplicativos. Bom, quem resolve então esses problemas, né? Já encaminhando aí para o final, não sei como é que está o meu tempo, por enquanto tem 50 minutos. Qualquer coisa, galera, dá um alô aí que eu dou uma corrida aqui, tá? Mas já indo para o final. Como é que a gente resolve isso, né? Será que o mercado vai resolver? Bom, eu acho que não. Eu acho que o mercado, sim, pode resolver algumas coisas, né? A gente tem, por exemplo, mercado de tecnologia, tem coisas incríveis, e isso é por conta, sim, das empresas, de ideias inovadoras e tal, mas o mercado não resolve tudo. Por exemplo, muitas das coisas
que a gente tem hoje em termos de tecnologia, a própria tela touch, né, só foi possível porque teve algum governo que com dinheiro público financiou um pesquisador para descobrir alguma coisa e depois uma empresa usou aquilo ali para criar esse produto, certo? Então, quando a gente pensa em inovação e pensa nas pessoas que fundaram empresas e tal, na verdade não é muito bem assim. Se a gente abrir aquele gráfico que eu mostrei ali da Rose, né, e for clicando ali e vendo, né, se fosse possível fazer isso, a gente veria que tem muito dinheiro público por trás, tem muitos pesquisadores por trás, né, para, de alguma forma, fazer com que essas empresas possam criar esses produtos, certo? Então, eu não acho que o mercado vai resolver tudo. Ele pode ajudar, claro, mas não vai resolver tudo. E para quem quiser aí entender um pouquinho, dá uma olhada num filme chamado The Big Short. Ele mostra, de maneira, na minha visão, muito didática, o que aconteceu em 2008, nos Estados Unidos, com relação ao mercado imobiliário. Bom, então se o mercado não vai resolver, o governo resolve, certo? Não exatamente, né? Não é sempre que os governos vão conseguir, né? A gente está falando aqui de governos democráticos, tá? Mas enfim, não é sempre que os governos também vão conseguir resolver. Por exemplo, tiveram governos que foram, durante a pandemia, foram super irresponsáveis e muitas vezes a própria população teve que, enfim, fazer esforços para resolver coisas que o governo não resolveu, certo? E aí a população, eu estou enquadrando todo mundo, seja empresas, seja pessoas físicas, tá? Bom, organizações sociais eu acho que podem sim ajudar, né? Mas na verdade eu acho que o que funciona melhor é que esses três elementos aí interajam para o bem comum, certo? Não adianta você querer prejudicar um lado para que o outro saia ganhando. Eu acho que é importante a gente fazer algo, algum arranjo, algum pacto social que isso tudo funcione, né, para todo mundo, certo? E um exemplo da greve dos entregadores aí mudou muita coisa, né? Desde que a gente teve isso, algumas coisas foram mudadas. Mas talvez nem fosse necessária essa greve, dependendo da forma como as leis foram feitas no país, certo? Então, enfim, acho que todo mundo está atuando aqui, o mercado, o governo, né, a sociedade, a gente precisa conversar para que fique bom para todo mundo, certo? E justo, né? Um exemplo aqui para finalizar e mostrar exatamente essa questão. A gente está rolando várias perguntas aqui, depois eu dou uma olhadinha no final, tá? Eu vou terminar aqui os slides primeiro, depois eu saio lendo todas. Bom, vamos lá. Um exemplo só para ilustrar aqui, de que não dá para a gente depender sempre do governo. Os dados da Covid-19. Em março, eu comecei a acompanhar os números da pandemia e vi que no Ministério da Saúde o histórico não estava disponível, o site saía do ar, faltavam dados locais, municipais, só tinha dados estaduais. No site da Secretaria Estadual de Saúde, o formato não era estruturado, não tinha um local centralizado para publicar os dados, tinha dia que não publicava boletim, faltava indexação, alterava a metodologia, enfim, estava tudo bagunçado. E aí eu pensei, putz, a gente tem que ter dados da pandemia para acompanhar. O Brasil é um país gigante, tem 5.570 municípios. Não dá para a gente não ter dados atualizados diariamente dos municípios, certo? E aí eu chamei voluntários para me ajudarem a coletar esses dados manualmente. Todos os dias a gente coleta dados manualmente. Parte já foi, obviamente, automatizada. A gente coleta e checa desde o dia 20 de março de 2020. E a gente publica no Brasil I/O esses dados, tá? Então a gente tem um histórico completo, você consegue filtrar por município, por estado, por data, por o que você quiser, tem tudo lá aberto por conta de um trabalho incrível que 40 pessoas voluntárias me ajudam a fazer. Não sou só eu, tá? A gente tem aqui um exemplo, depois quem quiser entrar aí, brasil.io/Covid-19, tem um painel em que a gente tem... Opa, tá meio lento aqui para abrir. Tem um painel aqui que a gente tem as informações da Covid, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, municipal, né? Então tem a quantidade de municípios atingidos, dá para você filtrar aqui pelo seu estado. Meu computador está um pouco lento, porque está rodando coisa para caramba aqui. Tem, enfim, confirmados por 100 mil habitantes, óbitos, tem alguns gráficos que dá para a gente entender algumas coisas, por exemplo, usando fontes de dados diferentes. Por exemplo, aqui tem dados de óbitos por causa dos cartórios. Enfim, tem muita coisa aqui que a gente reuniu e disponibilizou para que as pessoas, né, sejam jornalistas, pesquisadores, enfim, consigam entender melhor o que está acontecendo. Porque, nesse caso, não rolou confiar e depender do governo para isso, né? A gente, desde que o governo decidiu não publicar mais os dados completos, a gente também todos os dias publica boletins diários todos os dias,
Enfim, a gente publica esses boletins diários às 8 da noite, inclusive antes de entrar aqui, eu estava lá publicando o boletim, em que a gente consolida os dados, né, totais, e muitas vezes esses dados nossos são maiores até do que o Ministério da Saúde, porque eles não consolidam tudo, às vezes demoram mais, publicam antes e tal. Então, isso aqui está desde junho, a gente todos os dias, dia sim, todos os dias a gente publica isso aqui. Não tem feriado, não tem fim de semana, a gente publica todos os dias para a gente acompanhar como é que a pandemia está no Brasil. Tem aqui os outros dados, né, os outros gráficos que eu comentei. Tem muita gente utilizando isso aqui. Isso foi algo que, assim, lá em março, eu não tinha noção de que ia tomar toda essa proporção, né? Tem matérias, manchetes de jornais impressos, pequenos, grandes, nacionais, internacionais, tem divulgador científico, tem instituição como Fiocruz e IBGE utilizando esses dados. A gente mantém um clipping de tudo que saiu de entrevista e tal, e por um lado é muito gratificante ver que esse trabalho está sendo super útil e que tem bastante gente que acredita no nosso trabalho e confia, né, para você dar uma matéria na capa de um jornal, como, por exemplo, o New York Times, o Estadão, né, o Globo. Você precisa confiar naquela fonte de dados, né? E o Brasil.io não é a fonte primária desses dados. A gente vai nas secretarias estaduais, checa os dados, tem toda uma metodologia para checar, enfim, tem partes automatizadas que verificam e tal. E enquanto, nesse caso, o governo não conseguia suprir isso, a gente está conseguindo disponibilizar esses dados. Então, por um lado, foi muito bom ver que esse trabalho foi reconhecido, por outro, foi muito ruim ver que as pessoas, de certa forma, só olharam para essa questão de dados abertos, da importância dos dados acessíveis, no momento de pandemia, né, quando já deu merda. Então, acho que a gente precisa trabalhar para não deixar dar merda em outras coisas, certo? Já tem um monte de merda acontecendo em várias questões com relação à tecnologia, e a gente pode se precaver um pouco, né? Da mesma maneira que você faz lá seus testes automatizados, que você roda lá, né, integração contínua e tal, para não dar problema em produção, é importante a gente fazer isso também socialmente, né, como atuantes na área da tecnologia. Bom, para quem quiser saber mais sobre dados abertos aí, eu deixei aqui alguns links, tá? Tem um site que é o dadosabertos.social, faltou marcar como link ali, mas é um link, vocês podem acessar esse site. Tem um grupo lá no Telegram também chamado Dados Abertos, t.me/dados abertos, tudo junto. Para quem quer saber mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LPDG, ficou ao contrário, é LGPD. Tem um fórum que é o direitodigital.io, mantido por um amigo meu, e tem também um grupo no Telegram que se chama Grupo LGPD, para discutir essas questões relacionadas a dados pessoais e tudo mais. Para quem quiser saber mais sobre vieses dos algoritmos, eu não vou nem falar nada, porque tivemos aqui uma palestra incrível da Carla Vieira e o keynote também incrível da Thaís Viana, e eu não vou nem me meter a falar disso aqui, porque eu acho que elas já maravilhosamente bem cobriram aí o tema, beleza? Para aprender um pouco mais, se vocês quiserem, tem aqui links de coisas que eventualmente eu comentei, algumas coisas que eu não comentei, mas The Big Short, aquele filme que fala sobre, né, momentos em que a gente não pode confiar no mercado, certo? Momentos em que a gente não pode confiar no governo, acho que vocês já estão vendo a pandemia aí, não só no Brasil, mas em vários outros países também, a negligência, né? Tem um podcast muito legal, quinzenal, chamado Tecnocracia, do Guilherme Felitti, que eu recomendo pra caramba que vocês ouçam, é muito, muito, muito legal, é muito interessante a forma como ele aborda os problemas que a tecnologia pode gerar na sociedade. Tem também um projeto chamado Redecentralize, que é justamente tentar trazer, né, a descentralização, a distribuição das coisas para a web, né? A web começou distribuída, descentralizada, né? Exemplo, e-mail, né? Eu comentei para vocês do e-mail, mas foi se centralizando. As coisas foram aglutinando em pequenas empresas, quer dizer, em grandes empresas, em grandes plataformas, e um número pequeno de empresas dominando isso tudo, né? Então, esse projeto tenta trazer um pouco disso. Tem o canal também do Pythonic Café, lá no YouTube. Eu pretendo fazer alguma série de vídeos sobre esses temas que eu comentei com vocês, um pouco mais profundamente sobre cada um deles, tá? E estou preparando também uma série de vídeos, enfim, que eu vou falar um pouco mais sobre Python e tal. Isso não consigo prometer para vocês data, mas é algo que eu já estou preparando. Aquela entrevista do Guido também, que eu nunca publiquei e vai ser publicada lá em algum momento, tá? Então, vocês podem também se inscrever lá. Como ajudar? Agora, prometo que eu estou finalizando, gente. Como ajudar? Se você quer ajudar de alguma forma, se você quer mudar, fazer a diferença, o que você pode fazer? Bom,
Primeiro, acho que a gente tem que entender que nem sempre o melhor para o ecossistema vai ser o mais confortável, tá? A gente muitas vezes vai ter que trabalhar contra a nossa vontade, contra o que talvez seja, né, o mais fácil, para fazer o que seja melhor eticamente, né, para fazer o que seja melhor para o ecossistema como um todo. Mas a gente deve trabalhar para fazer o melhor para que... A gente deve trabalhar para fazer o melhor para o ecossistema seja o mais confortável. Então, assim, se eu facilito que a maneira de pessoas ajudarem, por exemplo, o nosso ecossistema, tem, por exemplo, a palestra lá da Melissa, que ela comentou, né, sobre a questão de documentação e tal. Então, se eu facilito que pessoas contribuam com o ecossistema, vai ser muito mais confortável contribuir e vai ser o padrão, certo? Se contribuir virar algo difícil, então a gente tem que trabalhar em como fazer com que contribuir seja mais fácil. Não sei se ficou claro, enfim. Não faltam problemas para resolver, né? A gente tem, por exemplo, coloquei aqui 2, 3 problemas ali, mas enfim, tem muita coisa, eu já falei de outros também. Tem a questão do Open Access, por exemplo, né? A gente hoje tem o mundo científico, de certa forma, fechado, porque muita coisa é publicada, mas nem todo mundo tem acesso. E aí, para quem conhece a história do Aaron Swartz, né, entende disso, para quem, né, já viu o Sci-Hub, entende, né, a Alexandra, que, enfim, criou esse projeto incrível. Então, a gente tem problemas para resolver que passam pela tecnologia, né? Muitas vezes são criadas por ela, né? Outras vezes passam pela tecnologia, a tecnologia pode ajudar a resolver. Tem questões de fraudes também, eu coloquei aqui alguns links para depois, caso vocês queiram ver. Por exemplo, tem fraudes nas eleições, esses dados das eleições estão abertos, estão disponíveis inclusive no próprio Brasil I.O., tá? Esse aqui foi um levantamento que eu fiz junto com o pessoal da Gênero Número, em 2018, em que a gente encontrou partidos que estavam burlando, de alguma forma, né, o pleito ali, e colocaram candidatas laranjas ali para poder cumprir a cota que, enfim, o TSE exige, tá? Tem a questão de gastos públicos, né? Eu coloquei aqui um exemplo da Operação Serenata de Amor, que vocês já devem conhecer aí. Então tem aqui um tweet, né, do Celso Russomano, que, né, atualmente é candidato a prefeito de São Paulo. Ele, como deputado, gastou, sei lá, quase R$200 num restaurante que o prato mais caro é R$40. Como assim, né? Enfim, tem muita coisa para ser feita. Problema é o que não falta, tá? Como ajudar dois, para realmente agora finalizar. Primeiro, preferir padrões abertos, né? Se você vai criar uma plataforma, tentar se comunicar com seus concorrentes. Você ter concorrentes é útil para o seu ecossistema, tá? Isso pode parecer meio contrassenso, porque a gente tem muito essa mente de querer dominar o mercado e tal, mas é muito bom você ter um ambiente competitivo para todo mundo. Todo mundo. Para quem compete e para quem, enfim, acessa esse serviço. Contribuir com o ecossistema de forma proativa, né? E aí, inclusão, diversidade, né? Isso tudo conta muito. Inclusive, eu fiz até um script para ver essa questão de como está a diversidade nas palestras Python Brasil. Parabéns, galera da organização. Não vai dar para mostrar aqui, porque o meu tempo já estourei já. Mas aqui é importante, coloquei um link aqui para a Copyleft. Na minha visão, é importante a gente fazer com que as pessoas sejam, de alguma forma, que elas ajudem o ecossistema, né? Então, por exemplo, as licenças de software que tem Copyleft, GPL, LGPL, diferente das que não tem, tipo BSD, MIT, elas, de alguma forma, vão fazer com que as pessoas que, de alguma forma, utilizem, né, aquele software, continuem publicando software livre, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas, basicamente, a ideia aqui é o seguinte: se você quer usar um software que é livre e que está com essa licença que tem Copyleft, tudo que você fizer vai ter que ser livre também, porque, enfim, você quer usar algo que um monte de gente fez e desenvolveu ao longo de muito tempo, você vai também ter que doar um pouquinho do seu tempo para ajudar, caso você queira, né, fazer alguma coisa em cima daquilo. Uma coisa importante, isso tudo que eu estou falando pode parecer super grande e tal, mas atuar localmente. A gente tem que olhar para isso de maneira holística, mas atuar de maneira bem local, né? E aí, com os dados, por exemplo, das eleições, você pode pegar lá e selecionar os candidatos do seu município, ver as receitas, as despesas, entender as empresas que, de alguma forma, né, onde eles gastaram essas... Enfim, a gente consegue fazer isso de maneira local, e se você quer trabalhar com dados, dá para fazer isso de maneira muito tranquila no Brasil. Interdisciplinaridade é algo muito importante também. A tecnologia só existe porque ela resolve problemas, e a tecnologia não é um fim por si só. A gente precisa usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, certo? Então é importante
usar a tecnologia em outras áreas. É importante conversar com pessoas de outras áreas, entender como que o conhecimento que a gente tem pode ajudá-las, tá? Um exemplo aqui. Muita gente nem gosta de SQL. Eu dei um curso de SQL para jornalistas e a galera adorou. Tipo, tem gente que fala, pô, SQL, mas é aquela coisa velha que ninguém usa mais, todo mundo hoje usa um RM. Cara, tecnologia antiga, mas funciona e resolve o problema de, por exemplo, uma pessoa que não consegue abrir uma base de dados no Excel porque o Excel não consegue abrir mais de 1 milhão de linhas. Mas 1 milhão de linhas para um banco de dados é ridículo. Então, o que a gente sabe, muitas vezes para a gente pode parecer pouco, mas pode ajudar muito um monte de gente. Se puder, você pode considerar doar também, né, para projetos, doar financeiramente mesmo, que eu estou falando, não só doar o seu tempo. O Brasil I/O, para quem quiser, tem uma campanha lá no Apoia-se. Para quem quiser ajudar programando, né, com o seu tempo, a gente vai fazer o sprint do Brasil I/O no domingo, de manhã à tarde. Então, já tem um canal ali no Discord, Brasil I/O, para quem quiser. E é isso. Eu não sei se eu tenho tempo para dúvidas, eu estourei tudo aqui, meu cronômetro já está aqui apitando, enfim. Vou dar uma olhada aqui nas dúvidas, mas qualquer coisa, Patrick, me intervém aí para, enfim, para me limitar aqui, senão eu fico falando a noite toda, cara. Opa! Ó, 2 Lucianos mandaram mensagem aqui. Saudades. Opa, Turicas. A gente ainda tem 20 minutos para perguntas. Primeiro, agradecer pelo conteúdo da sua palestra, né, que foi incrível, que é exatamente trazer essa consciência, dessa responsabilidade sobre os projetos que a gente faz, que muitas vezes a gente sempre foca muito no código. Tive uma ideia de um projeto, achei interessante e algumas pessoas começaram a usar. E às vezes a gente não para pensar no impacto, na responsabilidade, e exatamente nesse ponto da ética também, que isso também carrega, né? Uhum. Bom, tem uma pergunta. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: qual o melhor meio para entrar em contato com você, para colaborar ou perguntar sobre o Brasil I/O? Mesmo perguntas técnicas. Legal. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente tem um chat, que é chat.brasil.io. Você pode entrar lá, se cadastrar e conversar por lá. Pode mandar e-mail também, dependendo, enfim, do que ficar melhor, tá? Para Python Brasil, especificamente, recomendo usar o Discord aqui, tá? Então, para o sprint, para esses próximos dias aí, a gente pode usar o Discord do Brasil I/O, tem um canal ali, mas pensando mais a longo prazo, chat.brasil.io. Beleza. A segunda pergunta, sobre o lock-in. Você citou o protocolo do e-mail como alternativa. Existe algum caminho para evitar esse lock-in para outros serviços, como, por exemplo, serviço de busca, serviço de streaming, redes sociais, etc.? Cara, deu uma picotada aqui, você pode... Sim. Sobre o lock-in... No Discord, mas eu não sei em qual que você está. É a segunda. Tá picotando ainda o meu áudio ou deu uma melhorada? Não, agora melhorou. Beleza. Sobre o lock-in, você citou o protocolo de e-mail como alternativa. Existe um caminho para evitar esse lock-in para outros serviços, como de busca, serviço de streaming, redes sociais e etc.? Então, é algo super complicado, né? Porque a gente hoje está falando de empresas muito grandes que têm bastante poder, né? Mas o que eu sugiro é a gente tentar, de alguma forma, colaborar com instituições que definem padrões. Por exemplo, a W3C define vários padrões da web, né? A linguagem HTML, enfim, um monte de coisa. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, deve fomentar que esse tipo de discussão, né, seja feito, né, nesses meios. E qualquer novo serviço que surgir, eu acho que é super importante a gente, também como consumidor, talvez exigir que esse serviço utilize, né, algum padrão aberto. Por exemplo, há muito tempo atrás, quando existia ainda o Google Talk, que depois mudou de nome, enfim, agora nem sei mais como é que chama, o Google Talk, ele se comunicava através de um protocolo aberto que é o XMPP, ou Jabber, para quem, enfim, já conhece aí. Eu conseguia ter uma conta no servidor Jabber meu, que eu colocava lá para rodar, sei lá, o servidor lá na minha máquina, naquele notebook que está ali atrás, e eu conseguia conversar com as pessoas, né, que usam o Google Talk na interface web lá do Gmail e tal, porque eles, né, falavam essa mesma língua. A partir de um momento, passou a não falar mais.
a gente, como consumidor, tem o poder também de boicotar algumas coisas, exigir algumas coisas. Então, acho que esses movimentos são importantes, né? Como o próprio Sleep Giants hoje, né? De certa forma, o que o Sleeping Giants faz é isso, né? Beleza, você vai ajudar que pessoas, sei lá, disseminem informação falsa, então a gente não vai usar mais seu serviço, né? E acho que é importante a gente fazer parte desses movimentos, principalmente com instituições que já são conhecidas por definir padrões no mercado. O I3E, o IETF, W3C e por aí vai. Uhum. Perfeito. Próxima pergunta. Você mostrou como a descentralização e a pluralidade de atores ajuda a robustez do sistema, como no caso dos casos da Covid. É o caminho? Como aplicar isso em outras áreas como governo, serviços, etc.? Legal. Então, não sei se eu tenho uma resposta assim direta para essa pergunta, mas vou falar um pouco do que eu penso aqui. Eu acho que nós, que trabalhamos na área de tecnologia, a gente tem muitos privilégios com relação a outras áreas. Por exemplo, a gente pode trabalhar remoto, né? A gente já utiliza metodologias ágeis há muito tempo, a gente usa ferramentas super novas que estão sendo desenvolvidas e atualizadas todos os dias, e isso não está nas outras áreas, né? Nesse sentido, a gente realmente tem privilégio, né? Até, por exemplo, com relação a dados, né? Eu consigo acessar vários datasets que, seja governo federal, estadual, municipal, libera, que pessoas que não têm conhecimento de programação não conseguem acessar. Por quê? Porque essas pessoas não sabem programar, não sabem, às vezes, usar um software mais especializado de banco de dados, e eu sei, né? Então, a gente tem, de certa forma, né, um privilégio. Eu acho que a gente pode ajudar a talvez tornar, né, a organizações, sejam do governo, sejam organizações sem fins lucrativos, enfim, mais eficientes com um pouquinho que a gente sabe do nosso dia a dia mesmo, sabe? Se você, por exemplo, usa Scrum ou XP, putz, será que não seria legal usar algo assim a nível de governo? E, putz, mas como é que eu vou fazer isso? Será que eu, sei lá, vou ter que me candidatar? Não precisa necessariamente, né? Por exemplo, aqui, eu não sei como é que funciona em outros municípios, se isso é algo super estruturado, assim, mas aqui em Curitiba, por exemplo, a prefeitura faz alguns eventos de tempos em tempos para que a população possa ter ideias, enfim, falar sobre problemas, resolver coisas e tal. E, nesse sentido, abre uma porta, né, para que pessoas possam, sim, fazer projetos e ajudar, né, o próprio governo a fazer isso. Óbvio que algumas coisas a gente precisa mudar a lei, né? Mas eu acho que dá para fazer, né? Tem, por exemplo, um trabalho muito legal que várias secretarias estaduais de saúde fizeram, depois que a gente começou a coletar os dados lá da Covid, a gente começou a sugerir, putz, se você for liberar os dados, libera usando esse formato aqui, que é um formato aberto, em vez desse outro aqui, e a pessoa que liberava lá os dados na secretaria, ela nem sabia o que era um formato aberto, o que era um formato fechado, só o fato da gente se disponibilizar, e a gente, eu falo, eu e todas as pessoas voluntárias que estão trabalhando nesse projeto da Covid comigo, que são mais de 40 pessoas, só da gente se disponibilizar a ajudar, a tirar uma dúvida, isso já mudou para muita gente, sabe? Então, muita gente passou a poder baixar lá uma planilha estruturada em vez de um PDF que tinha uma foto de uma tabela, entendeu? Então, acho que a gente pode tentar empreender, né? Empreender não é só criar empresa, né? Empreender, a gente pode tentar empreender e tentar mudar o que a gente quer sem aceitar necessariamente, né, que isso não é minha responsabilidade, né? Enfim, às vezes a pessoa fez aquilo ali de uma forma não ótima, só porque ela não sabe fazer de uma forma melhor. Não sei se eu respondi, mas enfim, a gente pode bater um papo aí depois também, né? Sim. Na mesa de bar. A próxima, acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Como você vê essas grandes empresas e conglomerados como Amazon e Google que compram concorrentes para dominar o mercado? De que forma isso pode ser alterado para que o consumidor não seja refém de poucas empresas? Então, aí tem toda uma questão legal, né? Acho que a gente pode, enfim, pressionar de alguma forma, tentar pautar, né, Congresso, imprensa e tal sobre isso, mas nesse caso acho que a gente pode olhar, né, para quem quiser mais detalhes aí, os Estados Unidos têm um histórico de leis antitrust, né, e a Europa, inclusive, também em condenar empresas, muitas vezes estadunidenses, sobre isso, né, e que a gente vê muitas vezes o ciclo se repetir, né, por exemplo, a Microsoft só conseguiu ser o que é hoje, de certa forma, por conta de uma lei antitrust, né? A IBM foi impossibilitada de fazer o sistema operacional e fazer o computador hardware, né? E aí a Microsoft conseguiu brilhar nesse sentido, né?
E hoje está até, na minha visão, se aproveitando um pouco talvez da não aplicação dessas leis para crescer um pouco mais, né? Nesse caso, eu acho que para essas empresas que são muito grandes, a gente precisa regulamentar, não tem jeito. Eu sei que tem muita gente que é a favor de ser tudo livre e tal, mas eu acho que a gente já viu muitos exemplos na humanidade de quando o governo não regulamentou, deu merda. E a merda, eu acho que a tendência é que cada vez fique pior, né? A chance de dar uma merda maior, acho que aumenta cada vez mais. Então, a gente tem que olhar para algumas áreas, entender que tem, enfim, empresas atuando naquilo ali e regulamentar algumas coisas. E isso não é só para tecnologia, né? Para muita coisa. Você vê, tem tudo que a gente faz, de certa forma, tem impacto, né? Então, por exemplo, um fazendeiro que planta soja, usa agrotóxico, ele pode simplesmente acabar com toda a produção de mel de um pequeno produtor da região, porque o avião passou lá, né, jogou ali o agrotóxico e matou as abelhas, certo? Então, algumas coisas precisam ser regulamentadas, porque se não tiver uma forma, talvez, de punir quem, né, atrapalha o ecossistema, eu acho que em alguns casos não tem como resolver. Uhum. Agora aqui a última pergunta, até falar um pouquinho mais devagar para dar um pouco mais de espaço para a Núbia, inclusive desculpa se eu falei um pouco rápido nas anteriores. Como fazemos para apoiar financeiramente o Brasil I/O? Como se alguém quiser ajudar de uma maneira, por exemplo, não sei programar, mas eu quero ajudar com dinheiro. Legal. Então, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, que é apoia.se/Brasilio, tudo junto, Brasil I/O, tudo junto. E é isso, só entrar lá e apoiar. Tem várias formas de apoiar o projeto, né? Não só doando. Só para vocês terem noção, só agora com a Covid que os apoios que tem lá no Brasil I/O pagam pelo menos os custos com o servidor e tudo mais. Antes disso, eu bancava do meu próprio bolso. Depois que eu criei a campanha no Apoia-se, que foi até antes da questão da Covid, algumas pessoas já apoiavam o projeto, mas aqueles super, né, pessoas que vestem a camisa e tal, mas ainda tinha que complementar do meu bolso para bancar, porque, enfim, é uma ideia que eu acredito e eu acho que é importante que o projeto exista, né? Hoje, por conta do dataset da Covid, a demanda pelo Brasil I/O está muito maior, estou trabalhando praticamente todas as minhas horas só no Brasil I/O, e o apoio financeiro é muito importante, não só para pagar os custos, mas para poder pagar algumas horas de trabalho também. Senão, enfim, vou ter que dividir o Brasil I/O com outros projetos para conseguir dinheiro, e aí o projeto não vai conseguir prosperar tão rapidamente. Uhum. A gente recebeu aqui uma pergunta aqui no último minuto. É o seguinte, do Lameiro. O problema de dados abertos é mundial. Que tipo de interdependência e colaboração o Brasil I/O tem ou pode ter com outras iniciativas semelhantes no Brasil e no mundo? Legal, ótima pergunta. Bom, por conta da pandemia, eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu gostaria em termos de colaboração, né, com outros projetos e tal. O que eu sempre tentei fazer foi deixar tudo disponível para todo mundo poder baixar, relativamente bem documentado, para quem, enfim, conhece ali a estrutura do projeto e tudo mais. Mas tiveram várias pessoas de outros projetos que, por exemplo, nos ajudaram, seja com contato com a Secretaria Estadual de Saúde, projetos que, por exemplo, não estão focados em dados, estão focados, sei lá, em combater desinformação com relação à pandemia e coisas assim. Então, eu sempre sou muito aberto a qualquer coisa que possa ajudar, né? Infelizmente, eu, particularmente, não tenho tido tanto tempo para isso, né? A demanda realmente pelo Brasil I/O, assim, pelos dados e responder e-mail, mensagem, foi tudo muito, muito, muito grande, assim, maior do que até eu consigo lidar, né? Agora já está um pouco mais estável, mas se você quiser, você pode sugerir também, enfim, alguma forma de colaboração aí. Eu acho que, assim, o Brasil I/O existe para resolver um problema que é deixar os dados mais acessíveis. Qualquer coisa que possa, de alguma forma, fazer com que isso seja potencializado, seja no Brasil ou fora do Brasil, ótimo. Tem algumas pessoas de outros países que eu conheço, já viajei, enfim, para um monte de lugar para conhecer, para dar palestra e tal, principalmente na América Latina, de pessoas que têm interesse em fazer algo assim nesses outros países. O código do Brasil I/O ainda não está assim, super pronto para isso, né? Para ser algo de outro país, necessariamente, né? Mas a gente já está desacoplando, enfim,
trabalhando para refatorar algumas coisas. O Bernardo, inclusive, tem me ajudado bastante nisso aí. A gente já está trabalhando para que fique mais modular e a gente consiga, inclusive, extrair dali algumas bibliotecas, algumas coisas que vão poder ser reutilizadas mais facilmente. Perfeito. Bom, acho que de perguntas nós tivemos isso. Nós temos o canal, né, do Brasil I/O lá no Discord, vamos ter o sprint também no domingo. E antes da gente encerrar, tenho aqui só 2 avisinhos rápidos. O primeiro é que o Berrondo está organizando um dojo pelo Discord amanhã, às 12h30, e o Ducão e o Bernardo também, Bernardo Fontes, eles vão organizar uma Algo Rave às 17h30 no intervalo das palestras. Então, só gente maravilhosa. Exato. Fiquem ligados. Nós temos esses próximos acontecimentos e amanhã também vamos ter as palestras, keynote e a apresentação do prêmio Dornelles Tremere. Dá só mais um detalhe que eu acabei lembrando agora, desculpa. Como você falou que tinha um tempo aí, vou aproveitar. Essa questão dos dados abertos a nível mundial, tem uma parada que eu sempre falo que eu acho que é importante frisar. O Brasil está à frente de muita gente, de muitos outros países, inclusive países que a gente considera mais desenvolvidos e tudo mais. Tá? O fato da nossa lei de acesso à informação ser mais nova que a de outros países e da gente ter aqui, né, um movimento forte de dados abertos, faz com que a gente, sim, tenha muito mais dados disponíveis do que outros países. A gente não está numa situação ideal, né? Tem muito dado que está disponível no formato ruim, ou que às vezes não está disponível sempre, não é sempre atualizado. É para isso, inclusive, que o Brasil I/O existe, para ajudar a resolver esses problemas. Mas, na média, o Brasil está bem acima de vários outros países. É só ver, por exemplo, a questão das eleições nos Estados Unidos hoje, né? Cara, no Brasil a gente tem dados e dados de candidatura, de declaração de bens, de recebimento de doação de campanha de filiação partidária. Isso tudo está disponível no site do TSE, tudo de forma super aberta, né? Então, nesse sentido, a gente é muito mais eficiente até. Se você quiser ver, sei lá, os discursos da Câmara, do Senado, você consegue acessar e tem a transcrição de texto, de tudo. Enfim, então, a gente tem muita coisa no Brasil, e isso eu acho que é um ponto muito positivo para a gente. Não só para a gente conseguir exercer controle social, mas para a gente conseguir também olhar aí oportunidades. Né? Se a gente tem mais dados sobre a sociedade, a gente com certeza consegue criar uma sociedade, na minha visão, um pouco mais justa para todo mundo. Sim, com certeza. Bom, é isso. Mais uma vez, Turicas, muito obrigado pela sua palestra e obrigado também pelas suas contribuições nos últimos tempos que tem trazido essa melhora na democratização de acesso aos dados abertos, né, que são dados que nós temos direito, mas que, infelizmente, eles são disponibilizados de uma maneira dificultosa para realmente tornar realmente difícil o acesso a essas informações que são realmente nosso direito. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas suas contribuições, muito obrigado pela mensagem que você trouxe para a gente hoje. Valeu. Bom, eu que agradeço aí o convite. Sei como é difícil organizar o Python Brasil. Eu organizei a Python Brasil 12, né? Já organizei outros eventos de Python também. Obrigado a todas as pessoas da organização, obrigado a todo mundo que me assistiu aí. E vou só pegar uma cerveja ali e vou para a mesa aqui, galera. Se vocês quiserem continuar o papo, a gente se fala ali no canal de áudio. Valeu. Exatamente. Não esqueça que temos as mesas de bares lá nos canais de áudio do Discord, onde a gente pode continuar conversando sobre isso e sobre diversas outras coisas também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê amanhã nas palestras e no decorrer do evento da Python Brasil de amanhã. Muito obrigado, boa noite e até mais.